Então, fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo aqui no Ligados no Verdão. Bora acompanhar aí a turma do G4 que vai debater sobre o Palmeiras, sobre a viagem que vai ser feita, está sendo feita, né, para os Estados Unidos. E a galera aí que fizeram uma festa pro Palmeiras aí. Bora acompanhar então, galera. Bom, Palmeiras embarcando, não é isso, Massa? Ontem teve uma festa que foi, não é ironia, juro, foi muito legal, que a torcida foi lá, os jogadores saíram, uma festa daquelas, de final da Libertadores. Antes do embarque para o Mundial, a galera tá indo hoje, vai ter aeroporco, né? Acho importante mesmo a manifestação da torcida. E mais legal ainda foi ver um clube tão fechado, né? Palmeiras é muito fechado. Tá dando sinais de que tá caindo a ficha, né? Ingresso mais barato, aí ontem abriram a academia para os jogadores cumprimentar o torcedor. Acho isso é muito bacana, muito legal. O Palmeiras vai ter uma série de ações nos Estados Unidos, né? Serão 3 casas Palmeiras, uma em Greensboro, como que chama? Greensboro, uma em New Jersey, outra em Miami. Em New Jersey e Miami vai ter o telão para os torcedores assistirem o jogo. Vai ter o Palmeiras Day na Quinta Avenida também, no dia 16. Então o Palmeiras está aproveitando a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial, colocar a marca dele lá. O trabalho, acho que vai ser, pelo que eu estou acompanhando, muito bem feito, né? Pelo departamento de marketing. É isso, quando você está numa competição dessa, tem que aproveitar qualquer segundo, qualquer minuto para falar de si, falar da história, falar do que é o Palmeiras, né? Lá em Greensboro vai ser uma casa permanente contando a história do clube, explicando as situações. Vai ter também o lançamento da terceira camisa e entrevista todo dia, né? Pelo menos 15 minutos lá de entrevista para os jogadores, pelo menos até a estreia, isso que está programado. É uma oportunidade única mesmo, numa competição grandiosa, né? São grandes clubes, grandes marcas. Vão entender como os clubes vão chegar lá, os outros, né? Tivemos amistosos no fim de semana, o Porto jogou e perdeu. Perdeu não. Ganhou o primeiro com o Casablanca, que vai jogar o campeonato. E o segundo, agora não estou lembrando quanto foi o resultado, mas time todo mexido, né? O goleiro de Portugal, por exemplo, campeão, é o goleiro do Porto, tem muitos desfalques. O Porto fez o seguinte: acabou a temporada, deu 4 dias de folga, depois voltou a treinar, liberou os jogadores. Ao contrário do Benfica, o Porto só vai amanhã com todo mundo, né? E o Benfica já foi esperando os jogadores convocados para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Quanto ao time, não dá para saber. O Palmeiras fez um treinamento fechado, time verde contra time branco, né? Com arbitragem e tudo. Foi 3-1 para o time verde. Teve gol de pênalti, o Veiga bateu o pênalti, fez o gol. Acho que essa é uma boa notícia. Agora, pelo que a gente viu ontem, né, na disputa de pênaltis, esses jogadores, a maioria, ou muitos deles, estarão no Mundial, né? E foi uma aula, né, de como bater pênalti. Nossa, incrível, os né? caras bateram muito bem os pênaltis, e só um que realmente foi a lá Palmeiras. O goleiro do Porto, né? Oi? O goleiro do Porto, exatamente. Diogo Costa, é o nome dele, né? No sábado ganhou do Wydad de Marrocos 1-0, isso, mas perdeu do Riga da Letônia por 2-0 ontem. Ontem, exatamente. Perdeu do Riga da Letônia 2-0. Foi um jogo assim, portões fechados, né? Quanto o Casablanca teve arbitragem, já foi diferente, né? Foi mais um treino mesmo do Porto, que enfiou a mão no bolso, contratou jogadores para a disputa do Mundial e está embarcando amanhã, né? O Palmeiras vai chegar hoje às 10h30 da noite. Vocês estão vendo aí as imagens da TV Palmeiras. Os jogadores saíram agora pela manhã. Chama atenção Maurício Gagliotti na delegação. A presidente Leila vai viajar junto com os jogadores que estão nas seleções. É um pouco isso. Não dá para falar muito de campo e bola. Nós vamos começar a ver a partir de amanhã com os treinos por lá. Eles devem chegar lá na universidade, onde vão ficar hospedados às 10h30 da noite. Estão levando bastante feijão. Curioso, né? Lá tem feijão, mas resolveram levar o feijão nosso aqui.
e todo o aparato, academia, enfim, uma lista enorme de materiais para poder dar todo o suporte lá ao time e à comissão técnica. Muito bem. Bom, Arnaldo, o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras, sim, a chave é acessível, mas o Porto é daqueles que vai lá para... não vai para brincar também, vai. A questão não é para brincar, né? A questão é o poderio das equipes portuguesas hoje no cenário mundial, né? A gente tem uma... Aliás, no final de semana, o Massini falava sobre a questão do título de Portugal, né? É tão significativo, né? Porque Portugal, assim como o Brasil, é um país exportador de jogadores. E continua sendo. Então, o Porto, hoje, é fraco. O Sport é fraco. O Benfica é fraco. E a geração portuguesa é forte, né? Os principais, ou praticamente todos os jogadores bons de Portugal estão atuando fora, assim como acontece no Brasil, eles saem muito cedo, né? Então, assim, hoje, pensar numa equipe portuguesa fazendo alguma coisa no cenário europeu é muito raro, inclusive nas ligas inferiores à Champions League, né? Curioso, né, Arnaldo? Essa é a nossa visão. E correta, a visão deles é outra. Hoje, pela manhã, eu conversei com um profissional que mora em Portugal e acompanhou bastante o Campeonato Português, está vendo a repercussão. Os torcedores do Porto veem o Porto como favorito na chave dele. Sim. Né? Isso um outro olhar que eles têm de lá para cá. É que assim, eu estou comparando europeu com europeu. Isso. Primeiro, né? Claro. Então eu estou comparando o Porto com os demais times do Mundial, com os demais integrantes, alguns adversários de brasileiros. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Chelsea, o Fluminense, o Borussia Dortmund, né? E assim por diante. Acho que o Palmeiras caiu numa chave que tem um time hoje com um cenário europeu mais frágil que os demais. Simples assim, não é demérito, né? E além de tudo, na Liga Portuguesa, o Porto não foi bem na última Liga Portuguesa, né? Então o time já foi campeão do mundo, já teve o José Mourinho, o Deco, Carlos Alberto, lá atrás, né? 2004. Lá nos primórdios, né? Já não é mais assim, né? Então eu acho que sendo esse, e é o primeiro adversário, né, do Palmeiras, eu acho que é um adversário acessível. E a grande questão que o Massim estava falando é como Porto e demais clubes europeus vão de fato encarar o campeonato, né? Nós estávamos falando de novo muitos veem, né, a final da Liga das Nações como uma espécie de simbolismo de fechamento de temporada. E, na verdade, vários jogadores vão emendar nesse torneio, né, do Mundial Interclubes, do Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo da FIFA. E a gente vai ver como cada time, cada clube, cada equipe vai encarar o torneio. Ninguém vai para um torneio para perder. Todo mundo vai para ganhar, senão não vai, né? Mas o envolvimento, o foco e tal, é que a gente vai perceber como a gente, de novo, quando tem o Mundial mais tradicional, que é um representante europeu, tem europeu que encara de um jeito, tem europeu que encara de outro jeito, né? Dependendo da situação, né? Os ingleses costumam encarar o Mundial de Clubes no final de ano de uma forma diferente dos espanhóis, por exemplo. Então, eu acho que é um torneio novo, tudo é novo, e a gente vai perceber como a banda vai tocar a partir do final de semana com os primeiros jogos. Vessa, mas a festa ontem foi legal, né? E assim, de novo, não é ironia nem nada, mas é a torcida, enfim, abraçando o time no embarque de um campeonato muito importante. Independente se vai ganhar, se está torcendo para ganhar, se acha que vai ganhar, é outra história. O primeiro dá parabéns aos jogadores, ou a diretoria, ou sei lá quem foi, que teve o entendimento de, no mínimo, ir lá fora, dar um pouco de atenção para essas pessoas. Lembrando que são duas imagens diferentes. O que está acontecendo aí é só a ida deles na manhã de hoje para os Estados Unidos. O que aconteceu, o torcedor aproveitou o domingo e foi ontem no CT meio que se despedir de maneira antecipada um dia antes. Não era o embarque em si. Então essas pessoas saíram de casa, chovendo, num frio, uma delícia para ficar domingo de manhã em casa, e a galera foi lá na porta do CT. Então eu sei que era o mínimo que esses caras deveriam fazer, mas às vezes nem o mínimo faz, e eles fizeram. Então dou parabéns à diretoria e aos jogadores por ter esse entendimento e respeitar
quem foi até a porta do CT, saiu da sua casa e ir lá fora, cumprimentar um pouco, dar um pouco de atenção. Então, isto colocado, eu acho que o torcedor do Palmeiras e também do Fluminense, Botafogo e Flamengo, eles têm que sentir muito orgulho do que está acontecendo, dessa viagem, de ver seus jogadores com roupas diferentes, todos ali de terno, embarcando para um torneio grandioso como esse. São os 4 representantes brasileiros. De verdade, independentemente do que acontecer lá, deveria ser motivo de muito orgulho para essas 4 torcidas, 4 campeões aí de Copa Libertadores. Então, a partir de 25, todo mundo que jogar a Copa Libertadores tem que lembrar disso. Cara, se a gente conquistar esse título, não é só o lance da glória eterna e tudo mais, mas também eu vou me garantir no próximo a Copa do Mundo de clubes. Se esse Mundial for introduzido no calendário oficial. No calendário, mas a cada 4 anos me parece algo até factível, enfim, e que deve rolar, porque tem muito dinheiro envolvido. Em relação aos sul-americanos, e aí eu conto também Boca e River e tal, é um campeonato que eu não tenho dúvida que vai ser tratado de uma maneira absurdamente importante. Se a gente tem dúvida de como o europeu vai tratar, quem é dos outros países e os sul-americanos vão tratar na maior importância possível, tanto que jogadores que se recuperam. Galhardo ligou para o Cristiano Ronaldo. Jogadores que estão... O Cavani também, enfim. Jogadores que estavam tentando se recuperar, faziam o seu cronograma para estar disponível agora. O Gerson, depois a gente fala disso, com uma proposta completamente insana para ele. Ele está só pensando por conta da Copa do Mundo. Se não fosse a Copa do Mundo, talvez ele teria já aceitado. Então, isso é preciso deixar claro. O torcedor, independentemente do que vai acontecer lá na frente, saber que tem esse orgulho de estar fazendo parte dessa competição. A FIFA está tratando de uma maneira, desde o início ali, a ponto de cada clube classificado, o Infantino pegar uma placa, mostrar o símbolo do clube, seja bem-vindo, tal. Ela está tratando de uma maneira muito grandiosa, até por coisa política lá para bater com a UEFA de frente. Ela sabe que precisaria ter esses clubes para poder, o poder todo que a UEFA tem hoje, tentar trazer um pouquinho desses clubes que são afiliados à UEFA, trazê-lo um pouquinho ao seu lado. As primeiras informações é que os Estados Unidos, que já não é um país tão apaixonado assim por futebol, sobretudo masculino, não vai tratar a competição com uma prioridade em termos de compra de ingresso. Se fala já até numa diminuição, diminuiu bem os valores de vários ingressos. Perceberam que estava, tipo, o jogo de estreia lá do Inter Miami, tinha 20 mil, o estádio era para 65 mil, devolveram o dinheiro para quem já tinha pago mais caro e agora estão cobrando, era 50, 80 dólares, virou papo de 20 dólares. Então eles perceberam que tem que se enquadrar. Você vai discutir se talvez os Estados Unidos tenha sido o melhor das escolhas, mas a ideia talvez era fazer um lance de Copa das Confederações, lembra? Sim. Que você jogava no torneio anterior para depois jogar a Copa do Mundo no local. Então tinha um motivo de ser nos Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida que se fosse isso num país sul-americano, até no México, por exemplo, estaria uma loucura completa em relação ao torneio. Então, mas eu entendo que faz parte, e aí buscou-se um lugar com boa organização e onde tudo funciona, onde tudo acontece. E eu estou bem numa expectativa grande de pegar esses confrontos, sabe, sentar na frente da TV e ver como que é um brasileiro contra um europeu, um argentino, no caso Boca e River, contra um europeu, mesmo dos outros países. Me parece ser um torneio que chama muito a atenção nesse sentido. O que vai acontecer eu não sei. E esse primeiro jogo me parece um jogo, quase, na minha cabeça pelo menos, é a disputa do primeiro lugar. Eu tenho Porto e Palmeiras como uma disputa de primeiro, porque eu acho que é a nossa mesma. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro
confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2.300.000 euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júnior dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júnior vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Segunda vaga. Assim como também eles que lutem pela segunda vaga quando a gente fala de Palmeiras também, que foi com a sua torcida também empurrando e marcando presença, Nicolete. É isso aí, Mari, Bruno, um abraço para vocês, pessoal no estúdio, fã de esportes. Teve muita festa pro Palmeiras, mas não hoje, quando o time embarcou, 8h50 da manhã, logo cedinho, a delegação deixou aqui a academia de futebol, rumo ao aeroporto de Guarulhos. O Palmeiras vai direto para Greensboro, onde vai fazer o seu treinamento, onde será a sede do Palmeiras, seu QG para o Mundial de Clubes na Universidade da Carolina do Norte. O Palmeiras vai fazer toda a preparação lá antes do jogo contra o Porto, domingo, a estreia no Mundial de Clubes. A festa oficial, hoje apenas 3, 4 torcedores, um dia chuvoso aqui em São Paulo, a saída foi logo cedo, então tinha esses 3 ou 4 torcedores por aqui na academia de futebol, mas a festa foi no domingo. Aí sim, centenas de palmeirenses vieram aqui passar energia, fazer a despedida do time, e os jogadores retribuíram. Saíram no portão, tiveram esse contato com a torcida, receberam esse carinho, essas boas energias para a disputa do Mundial de Clubes no domingo, no último treino do Palmeiras aqui em São Paulo, no Brasil. O Palmeiras vai fazer ainda 5 treinamentos antes da estreia no Mundial de Clubes, mas com os desfalques, porque 21 jogadores embarcaram na manhã dessa segunda-feira. São 29 inscritos, 2 jogadores do elenco não foram inscritos, que estão se recuperando de cirurgia. O Figueiredo, jogador formado na base, teve uma contusão no ligamento cruzado, e também o Bruno Rodrigues, que já está treinando, mas ainda não tem condições de jogar. Então são os 2 jogadores que não foram inscritos. 29 inscritos e 21 embarcaram. Esses 8, 6 estão disputando os jogos das eliminatórias e 2 defendendo a seleção sub-20. Vão se juntar à delegação na quarta e quinta-feira. Vão viajar no jato particular da presidente do clube, a Leila Pereira, que também vai viajar com esses jogadores. Então, Palmeiras partindo aí sem muita festa nessa segunda-feira. A festa foi no domingo e vai levar na bagagem, são 2 toneladas de bagagem e apenas um ingrediente alimentício. Vai levar feijão, pensando em trazer a taça de 5 quilos. Esse excesso de bagagem, ninguém reclama. Esse aí paga com tranquilidade, né, o excesso de bagagem. Aí não é problema. Tem uma mala a mais aqui para despachar. Então, fala, rapaziada, bora finalizando aqui o vídeo. Lá tá falando aí do Palmeiras que embarcou. A galera já está em movimento. O pessoal do debate do G4 comentou. Teve também um repórter aí falando a respeito do Palmeiras, né, que embarcou, que vai jogar contra o Porto em Aliança. E o jogo vai ser no dia 15/6, né? Primeiro aí contra o Porto aí. Então, é torcer, ficar na torcida, né? A torcida já fez a festa. E o desembarque aí, com certeza. A galera tá confiante. O Palmeiras também, o Abel nem se fala, né? Porque não contratou, os jogadores não precisou, né? Só tem aí o Palmeiras namorando o jogador que é o... Eu acho que o mais importante da gente é a gente competir, né? A gente sabe É o Alan Lescano. Esse jogador acho que é argentino, é o camisa 10. Né? Talvez caia bem no lugar do Estevam, que está indo embora. Então essa é a preocupação do Palmeiras na contratação da janela que abriu, né? Bom, vocês acompanharam o repórter falando do desembarque, do debate também, o G4. E é isso aí, galera. Vou estar gravando amanhã e passando mais um vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, beleza?